Bem-vindos, homens e mulheres, ninhos e ninhas. Este é o Havana Connection. Faz um tempão que a gente não transmite esse programa. Desde o começo do ano, o pessoal tava de férias, né? De férias. Eu tava de férias, eu nunca paro de trabalhar. Vai lá, tô postando dia 31, postando dia 1º, não tem tempo ruim. Mas aí todo mundo tava também nos seus afazeres, complicado botar todo mundo em São Paulo na mesma data, no mesmo horário. Mas a gente quer agradecer a audiência nesse programa que novamente está sendo transmitido ao vivo. Quem não puder assistir agora, quiser passar pros amigos, ele vai ficar na timeline, na nossa própria página também no UOL, né? Para ser visto depois. Tudo bem, gente? Tudo bem. No meio do caminho, nos últimos meses que a gente não se encontrou, o país tranquilo, não aconteceu nada, né? O exército continuou na caserna, né? O Rio de Janeiro está indo de vento em popa, né? A gente ri para não chorar, né? Porque, na verdade, o país só se complicou, só piorou de lá para cá, né? O Guilherme largou a política, né? Pois é, Guilherme agora é o nosso pré-candidato. Que bacana. Seja bem-vindo. É pré? Obrigado, já. Ainda é pré, é isso? Não, é pré. Claro, é pré. Agosto. Tá bom. E vai ter, e ainda tem a definição do PSOL também, que é na conferência amanhã. A convenção. Então, a gente vai falar desse assunto, para vocês não dizerem que a gente vai fugir do tema, a gente vai falar desse assunto depois, né? E, inclusive, um aviso também, por conta disso, confirmando a candidatura do Guilherme, né? A pré-candidatura, esta é a última vez que veremos ele, pelo menos até o final das eleições, até porque, para manter, seria... Não que seria ruim, a gente adora a sua presença, você sabe, mas o pré-candidato num programa, depois oficializado, é uma coisa que jornalisticamente vai ser questionado por vocês, né? Então, e pelos haters. Eu não sabia disso, Sakamoto, então eu estou pensando em reavaliar minha decisão de concorrer. Então, mas imagina só, olha que interessante. O que é mais importante? Ele competir para presidente da República ou ele continuar no Havana, né? Eu acho que o público de casa tinha que decidir. Você não bote enquete. Você não bota essa enquete na mão. Vai estar tudo nas... Os haters vão dar uma resposta que talvez você não goste de ouvir. Muito bom, a parte do Bolsonaro assim, votando, assim, votem pelo Havana, né? É mesmo. Mas olha, brincadeira à parte, vamos começar falando de um tema que tem sido manchete dos principais jornais, tema de debate na internet, né? Tema de debate polarizado, diga-se de passagem, que é a intervenção federal do Rio de Janeiro, agora no meio do mês passado. O Michel Temer interveio na área de segurança pública do Rio de Janeiro, colocando para comandá-la as Forças Armadas. O general Braga Neto, desculpa, eu sempre falo Brito, não sei porquê. O general Braga Neto para comandar as Forças Armadas do Rio, a área de segurança do Rio. E o general já colocou em diversos postos sensíveis, né, militares para organizar e comandar não só as polícias, como também o sistema penitenciário, corpo de bombeiros, entre outras atividades. E eu acho que valeria a pena a gente fazer um balanço, né, desse início de intervenção federal, sobre os interesses dessa intervenção federal. Quem gostaria de começar? Eu posso começar. Primeiro vamos começar corrigindo essa expressão, intervenção federal. Esse é o eufemismo que a imprensa criou para não falar de intervenção militar por tudo que ele evoca, que o termo evoca, intervenção militar. Então vamos tratar com os nomes que tem que ser tratado. Intervenção militar, não intervenção federal, é intervenção militar. Não podemos desprezar a percepção do povo carioca, né, da população carioca, da população fluminense de maneira geral, mas carioca especificamente, a gente não pode desprezar a percepção do aumento de violência dessas pessoas. Essas pessoas, de fato, elas têm uma percepção do aumento da violência, elas têm um contato real com a violência urbana ali pulverizada, que cresceu a criminalidade. A gente não pode menosprezar esse sentimento. Agora, a gente tem que dizer de maneira muito clara que quem conduziu o Rio de Janeiro a esse estado de coisas, né, de falência do Estado, falência econômica do Estado, débito com os servidores públicos que não recebem, algumas categorias de servidores públicos não recebem salários, o quase fechamento das universidades estaduais, por exemplo. Quem conduziu o Rio de Janeiro a esse estado foi o PMDB. Foi o PMDB de Cabral, que está preso, condenado a 37 anos, né, isso de prisão, se eu não me engano. O PMDB de Pezão, que foi eleito, né, era vice do Cabral e foi eleito. O PMDB de Eduardo Paes. Foi o PMDB que conduziu o Rio de Janeiro a esse estado. Agora veio o próprio PMDB
e o aliado de Sérgio Cabral, de Pezão, que é Michel Temer, e faz uma intervenção militar como solução. Então, a população carioca tem que ter contato com esse fato e com essa realidade. Ou seja, quem está propondo como solução para o caos em que o Rio se encontra foi justamente quem jogou o Rio no caos, que foi o PMDB, que é uma quadrilha. O PMDB do Rio de Janeiro é basicamente uma quadrilha. E não sou eu que estou dizendo isso, é o Ministério Público que diz isso, né? O Ministério Público Federal, é a imprensa que, de certa maneira, está dizendo isso. E se a gente pegar o discurso hoje utilizado para justificar a intervenção militar, com todos os seus abusos que já vêm ocorrendo contra os cidadãos pobres, né, os cidadãos moradores das favelas, é o mesmo discurso que Cabral utilizou na época das UPPs. E para onde foram os UPPs? No que resultou a política de UPPs, de unidades pacificadoras de polícia no Rio de Janeiro? Para onde elas foram? Para lugar nenhum. Porque elas nunca foram negociadas, nunca foram discutidas com quem interessa, que são as pessoas da comunidade. Junto da polícia pacificadora não foi nenhum tipo de serviço de educação, saúde, esgotamento sanitário, cultura, nada. Essas populações continuaram excluídas e alijadas desses direitos, enquanto mandava-se a polícia para lá. E depois, para finalizar, o discurso hipócrita da guerra às drogas, ele tem que ser enfrentado. Porque esse é um discurso hipócrita. A guerra às drogas é uma guerra aos pobres. Se a gente quisesse enfrentar, de fato, o problema da criminalidade, nós estávamos mais atentos às fronteiras, às fazendas onde operam aeroportos clandestinos e portos fluviais clandestinos por onde as drogas entram, fazendas que pertencem não a pobres, aos certo? Aviões carregados, aos aviões carregados, de helicópteros carregados de pasta de cocaína. Isso. Se houvesse um interesse real no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, não se voltaria contra os pobres as armas e os tanques. Ó, eu tive na Maré, na comunidade da Maré, ou favela da Maré, nesse final de semana, e conversei muito com um cara lá que chama Carlinhos, que é um cara que é o organizador do Museu da Maré. O cara pegou e falou o seguinte: gente, este foi o carnaval mais tranquilo da história do Rio de Janeiro desde que eu acompanho o carnaval. Olha só, quando ele falou isso, eu falei: epa, o que é isso que ele está falando? Ele falou assim: sabe aquela cena que passou na televisão exaustivamente, daquele arrastão e tal? Passou 60 vezes na Rede Globo, o mesmo arrastão. Entendeu? Quer dizer, nós estamos falando de uma operação midiática também para justificar a intervenção militar. A Globo queria a intervenção militar. Então, aí ele mesmo falando: Laura, você lembra no ano passado que a polícia do Espírito Santo fez uma greve e em uma semana você tinha 200 mortos no Espírito Santo? Alguém cogitou a intervenção militar como está acontecendo no Rio de Janeiro? Não. Alguém foi lá e tirou o secretário de segurança e pôs? Não aconteceu. Nós temos, o Rio de Janeiro é a 16ª capital em índice de violência. As cidades mais violentas são no Nordeste, Salvador, é Vitória, é Fortaleza. Por que não se cogita? Por que o Rio de Janeiro? Porque ali nós temos uma operação midiática gigantesca e o Rio é o coração do Brasil. Quando o cara fala: estamos fazendo aqui, o Rio é um laboratório do Brasil, isso quer dizer tudo. Isso, ele, o general que está encarregado da operação, deu a senha. Claro, sim. Quando ele pega e fala assim: o Rio é um laboratório, e ele, na mesma fala, ele diz o seguinte: o crime organizado está numa fase de metástase pelo Brasil. Ele está dizendo o seguinte: meus amigos, essa intervenção não veio para ficar aqui no Rio de Janeiro, essa intervenção veio para se expandir pelo Rio, pelo Brasil todo. E eu tenho visto cada vez mais, e quando se fala, e ele mesmo falou, e é muito engraçado isso, né? Porque a intervenção militar no Rio vem no dia seguinte ao fim do carnaval. O carnaval que no Rio de Janeiro, pela primeira vez, a gente teve um discurso oposicionista muito radical, sim, contra a Rede Globo, que é a patrocinadora principal do Carnaval do Rio, muito louco, no desfile da Paraíso do Tuiuti, e uma crítica ao golpe, uma crítica a tudo, hackeando o maior espetáculo da Terra. Portanto, gente, desculpa, mas é uma intervenção que é para justificar o mal que esses caras querem fazer, que é pegar, já que o Michel Temer não conseguiu passar a reforma da Previdência, não conseguiu, ele chegou no limite, vamos para cima. Claro. Vamos para cima, vamos para cima com os militares. Vamos disputar o discurso da segurança. Vamos disputar agora o discurso da segurança. Eu queria complementar com 3 coisas. Uma, o que me parece mais perigoso nessa intervenção, e vem muito de acordo com a fala do general, é
a ideia que se cria no conjunto da sociedade. E a ideia que se cria é militar resolve. Isso. Sim. O problema da segurança pública, militar resolve. O problema da política, militar resolve. O problema da bandalheira, militar resolve. Isso mexe com o sentimento da sociedade, um caldo autoritário que existe em setores da sociedade, ele se anima. O Temer brincou com um vulcão ali, exatamente, que depois ninguém controla. Não é, está sendo aprovada a intervenção pela opinião pública, é claro. É um sentimento de falta de representação política, é um sentimento de desesperança na sociedade, é um sentimento de insegurança geral. Nesse momento, soluções mágicas e fáceis e autoritárias, sempre em momentos como esses na história, prosperam. Assim nasceu o fascismo, assim nasceu o nazismo, assim nasceu várias ditaduras ao redor do mundo. Inclusive a nossa. Inclusive a nossa. Exatamente. Ou seja, isso é muito perigoso. No momento que nós estamos, dessa esquina histórica do Brasil hoje, é muito perigoso. Uma segunda questão é o tema da guerra às drogas que o Jean tocou. É uma falácia, porque se insiste numa receita que não deu certo em nenhum lugar do mundo. É um mais do mesmo absolutamente cego. Onde? Botaram o exército na maré, ficou 1 ano. Na época do governo Dilma e Cabral. Acabou com o tráfico na maré? Claro que não. No dia seguinte estavam os meninos com os fuzis na porta do Maré. Ao contrário, os especialistas em segurança todos apontaram que houve um agravamento da violência e da criminalidade após a intervenção. Pois é. Então é uma solução que num primeiro momento gera psicologicamente uma sensação de segurança ou até possa gerar num primeiro momento, imediatamente, algum grau de segurança, mas isso não se sustenta, como foram as UPPs. E o general mesmo admitiu que na Maré foi só eles saírem, que o próprio general Heleno falou isso, que não resolve. Não sustenta. Isso está errado. Se quisesse efetivamente combater o crime organizado, ia pegar o atacado, ia pegar o helicóptero, ia pegar o aeroporto clandestino, certo? Ia pegar quem todo mundo sabe. Todo mundo sabe quem manda no tráfico. Então vamos colocar a pergunta inversa. Qual que, na opinião de vocês, seria uma solução para a violência no Rio? A gente tem, por mais que a gente concorde que a situação do Rio de Janeiro não é a pior situação no Brasil, você tem Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, você tem o interior do Pará, o interior do Mato Grosso, né, com matança, com chacina, com mortes, com uma taxa de assassinato por mais de 100 mil habitantes muito maior do que no Rio de Janeiro. Contudo, como o Jean mesmo colocou no começo, a população do Rio se sente segura. Há uma questão, há um crime organizado de pequena monta. Sim. Pequena monta, porque o crime organizado de grande monta fica na política normalmente. Mas o crime organizado de pequena também. Na política. Não falei que todos os políticos são, mas é verdade. Você acabou. Olha só, nem mal começou e já está defendendo a classe, né? Cara, começa a preconceito rasteiro de criminalizar a política. Não estou criminalizando. Eu não falei que toda política. Eu falei que na política. Sim, você mesmo falou que o PMDB, mas também está no empresariado. Mas também está no empresariado, né? Há setores da iniciativa privada também. Está na igreja, nas igrejas. Está na mídia também. Enfim. Mas você mesmo colocou que a principal quadrilha que opera no Rio de Janeiro é o MDB. Sim. Então, o crime está na política no Rio. A pergunta é a seguinte: como, na verdade, combater o crime? Como é combater o crime organizado que opera nas periferias? Como garantir segurança real para as comunidades que são realmente aquelas que morrem? E depois matam e morrem, porque os policiais morrem e matam muitos inocentes, muitos civis das operações, mas eles também são vítimas desse processo. A polícia que mais mata e a polícia que mais morre. São pessoas, normalmente são pessoas negras, sejam elas policiais ou moradores de comunidades que acabam morrendo numa guerra interna nesse processo. Como combater? Então vamos lá, a gente não vai trazer soluções mágicas para aqui, certo? A solução é complexa e não é de curto prazo. Tem que haver um investimento nas polícias, uma valorização das polícias do ponto de vista salarial e também da formação. Tem que investir em inteligência, porque ninguém vence o tráfico apenas com armas, o armamento e a presença de tanques nas ruas. Há que haver inteligência para combater, inclusive, a corrupção policial, que colabora com a permanência do tráfico e dos crimes correlatos, certo? Então isso precisa haver valorização das polícias civil e militar, investimento em inteligência, identificação dos focos de corrupção dentro da polícia, e aí, junto com isso, você tem que levar, além de uma polícia cidadã, que não vá lá matar os pobres, mas proteger os pobres, que entenda que segurança é diferente de proteção, são duas coisas distintas, você tem que levar políticas públicas para esses lugares pactuadas com essas pessoas. Essas pessoas sabem como vivem, elas precisam ser ouvidas. A pergunta é, quais são os gestores públicos que ouvem essas pessoas? É importante ouvir os especialistas em segurança. Pessoas que dedicaram suas vidas a entender, a estudar o fenômeno da violência urbana e da segurança.
É preciso ouvir essas pessoas, o que elas têm a colaborar e o que elas têm a dizer nesse sentido, certo? E, sobretudo, não tratar a população de maneira diferenciada. Quer dizer, uma população merece proteção, o cinturão turístico da cidade merece proteção e o restante não. O restante pode ser tratada como criminoso. E, óbvio, rever toda a política de drogas, Sakamoto. A atual política de drogas, ela é um equívoco. Ela é um equívoco. Ela não diminuiu o consumo de drogas ilícitas, ela não combateu o tráfico, ela empoderou as quadrilhas de traficantes e o discurso permanece o mesmo. E pobres estão sendo mortos e encarcerados por causa dessa cadeia produtiva ilegal, certo? Que a gente não legaliza, que a gente não regulamenta. Eu fiquei muito impressionado agora nessa ida para o Rio, porque a gente sai daqui de São Paulo e vai para o Rio. São Paulo tem umas viaturas da polícia que são umas coisas lindas, né? Uns carros maravilhosos, uns SUV gigantescos e tal. Você chega no Rio, a pobrezinha da polícia do Rio, que não é o BOPE, mas a polícia normal do Rio, é uma favelada, coitada. Assim, é os carros de polícia do Rio caindo para-choque, não abre a janela, você vai pedir informação para o policial, o cara pede para você dar a volta, para você falar com o outro lado, porque a porta dele não abre. É um negócio, as viaturas imundas, é um negócio, você vê que é uma polícia que está lá como carne de canhão mesmo, para ser... Bucha de canhão. É por isso que eles morrem da maneira como eles morrem, entendeu? O que eu estou falando é o seguinte, é que eu acho que também que não vai ter saída nenhuma, assim, mágica. Agora, vamos falar a real. Crime organizado, não existe crime organizado no mundo inteiro que não exista e que não funcione em conluio absoluto com o Estado. A gente sabe disso. Crime organizado, onde é que ele... Por que ele consegue se organizar? Porque ele se infiltra nas instituições do Estado. Não é Estado paralelo. Não é Estado paralelo, é o próprio Estado. A gente sabe, como todo mundo sabe em São Paulo, como é que foi feito o controle do PCC. Entre aspas, controle do PCC. Controle do PCC. Está tão forte no São Paulo que ele está se dando ao luxo de ser exportado para seu modus operandi e tal. Como é que é? Como é que o PCC foi controlado no estado de São Paulo? Todo mundo sabe que tem uma convivência negociada aí. Sim. Entendeu? Então, o que eu estou falando é o seguinte, não é possível a gente imaginar controle do crime organizado. Por exemplo, no México. O México está vivendo, nesse exato momento, uma experiência de militarização igualzinha que a gente está um pouco mais adiantado do que está sendo experimentado aqui. Sim. O que a gente viu? O crime organizado pegando... O crime organizado não. O exército capturando, sequestrando um ônibus com 43 crianças dentro e entregando para os traficantes para eles executarem as suas políticas de vingança. Ou seja, a associação entre o Estado e o crime é total. Agora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que reformar esse Estado, porque esse Estado, ele está corrompido de cima a baixo. São juízes comprometidos, são parlamentares comprometidos, é uma palhaçada. Quer dizer, vamos combinar, gente, quando você tem um helicóptero forrado de cocaína, com 500 quilos de cocaína, que não acontece nada, que não acontece nada, que o helicóptero é de um senador da República e não acontece nada. Senador que foi flagrado em conversas pouquíssimos republicanas com um candidato à presidência da República que ficou em segundo lugar, Aécio Neves. Exatamente. É importante dizer, e que é senador da República também. Não aconteceu nada. Então você vai falar que o problema é um maloqueiro favelado que está lá na ponta porque ele é um preto, pô. E que fez a opção não pelo crime, fez a opção pela renda. Exatamente. É importante que se diga. Não, só acrescentar duas coisas, eu tenho total acordo. Não há soluções imediatas, mágicas e nem fáceis. Passam por mudanças profundas que precisa ser na estrutura do Estado brasileiro. Agora, há políticas que podem ser tomadas. Elas não vão resolver 100% o problema da violência, mas são políticas muito mais eficazes do que a intervenção militar. Por exemplo, a questão do controle da venda de armas. Uma CPI no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo estava me dizendo, foi o relator dessa CPI, mostrou que a maior parte das armas usadas no Rio de Janeiro pelo narcotráfico não vem do tráfico de armas. São armas compradas legalmente. E não há fiscalização, não há inteligência, não há controle. Isso é desvio de lojas que vendem armas legalmente. Né? Então, e essa fiscalização sabe a quem cabe? Ao Exército. Exato. Quem fiscaliza armamento pesado é o Exército. Em vez de mandar
né, não sei quantos mil homens para as favelas, podia se dedicar a ter inteligência para fiscalizar armamento pesado. Essa era uma política. Né? Você desarmava parte do crime organizado. E uma segunda questão, é um projeto defendido pelo Luiz Eduardo Soares, que é pensar o ciclo completo da polícia. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma polícia militar ostensiva, totalmente desvinculada do processo de investigação, que é uma polícia civil. Nós temos que pensar, francamente, a desmilitarização das polícias. E um ciclo completo de polícia civil integrada com a comunidade, com um processo investigativo estruturado, com investimento forte em inteligência. A maior parte dos crimes no Brasil não são sequer colocados, quanto mais resolvidos. Não viram processo. A enorme maioria. Então, você tem que ter um trabalho forte no sentido da investigação, né, de uma polícia mais integrada com a comunidade, né, e não numa linha estritamente repressiva, porque o resultado disso é exatamente o que foi falado aqui no início. A polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Vamos mudar um pouco o tema, até porque se a gente fosse ficar falando sobre intervenção federal, intervenção militar, intervenção geral, a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Isso é só a porta de entrada de um debate extremamente amplo a respeito da necessário. Não, exatamente. Da não aplicação de políticas e de uma reinvenção do Estado brasileiro, né? E agora, falando sobre reinvenção do Estado brasileiro, falando sobre política, não dá para não falar da pré-candidatura do Guilherme, né? Como membro aqui daqui do barzinho do Havana, a gente vai tentar também entender um pouco, né? Aquela coisa, por que isso, né? Por que deixaram o Havana, né? Por que, Guilherme, você vai deixar o Havana, né, Guilherme, né? E aí eu tentar conversar um pouco com o Guilherme, assim, para entender, né, a candidatura, entender o momento. Até porque acho que não é só a pré-candidatura especialmente, mas é a questão também do que isso provoca. Isso provocou uma série de debates internos na esquerda brasileira, debates no PT, debates no PSOL, debates da sua relação política com o próprio ex-presidente Lula, sobre o seu programa de governo, que seria, né? Então, eu acho que o Jean já queria conversar, perguntar. Não, eu acho que o Guilherme pode começar desfazendo um equívoco que as pessoas insistem em repetir, que é a ideia de que a candidatura dele representa a desunião das esquerdas. Então, eu acho que a gente pode começar por aí, desfazendo essa ideia de desunião. Sair da ideia de desunião para a ideia de pluralidade. Talvez você possa começar daí. Tem isso, Jean. Veja, antes de entrar no ponto, eu acho que o ponto que o Jean traz é um dos pontos fundamentais do debate hoje na esquerda brasileira. Eu tenho uma trajetória, Sakamoto, você sabe, porque a gente conviveu, Laura também, Jean, há mais de 15 anos no MTST. Eu tenho uma atuação política, né, que não foi feita do ponto de vista parlamentar e eleitoral, mas foi feita numa política de mobilização de ruas, no movimento social, na resistência. E não é de hoje que a gente faz um debate de que o movimento também não pode ficar só no seu quadrado. Né? E hoje, aliás, no momento que está o país, no abismo em que o Brasil foi colocado, nenhum movimento pode se dar o luxo de ficar só na sua pauta corporativa e no seu quadrado. Né? A gente é obrigado a se colocar os grandes temas da política nacional. Nós vivemos um golpe no país. Né? Nós temos um processo de retrocessos democráticos perigosíssimos. Nós temos um processo de regressão de direitos inéditos nas últimas décadas. E isso nos força a pensar a política. E também pensar de um ponto de vista de esquerda, do ponto de vista daqueles que querem combater a desigualdade, combater os privilégios e mudar a sociedade. E desse ponto de vista, a gente vem discutindo há tempos que é preciso reorganizar um campo na esquerda brasileira. Né? E esse é o desafio que nós nos colocamos quando criamos a plataforma Vamos, que a gente chegou a debater aqui no ano passado. Né? Todos vocês de algum modo acompanharam, participaram, muita gente também, mais de 150 mil pessoas pelas redes. Esse foi um desafio quando nós fomos criando pontos e aproximações entre vários setores da esquerda, sem sectarismos, que é um dos grandes maus que a esquerda tem, quando se isola e se restringe e quebra pontes, né? Mas também respeitando a diversidade, chegando na questão do Jean. Veja, a esquerda que eu acredito é uma esquerda que tenha unidade nos temas fundamentais, que ela saiba estar junta para enfrentar ataques à democracia, que ela saiba estar junta para defender os direitos ombro a ombro, que ela esteja juntas nos temas que nos unem, mas que ao mesmo tempo tenha a maturidade de entender que há projetos diferentes, há posições diversas e consiga, mesmo com essas diferenças, estar ombro a ombro nas outras questões.
E estando ombro a ombro nas outras questões, também compreender que em temas de projeto político nós temos diferenças. Eu tenho diferenças com o projeto que foi aplicado pelo PT nos 13 anos. Sempre disse isso. Disse isso ao Lula, de forma muito transparente, todas as vezes que conversamos. Disse isso publicamente, já disse isso nessa mesa de boteco inúmeras vezes, né? E vou continuar dizendo. Né? Agora, isso não me impede de ser solidário ao Lula contra a perseguição judicial vergonhosa e criminosa que ele está sofrendo. Né? Não me impede de defender o direito dele ser candidato. Exatamente. Né? Não me impede de reconhecer que houve um golpe no país e combater este golpe no país. Acho que essa compreensão de que as coisas não são contraditórias, de que é possível pensar um projeto de futuro que seja diferente, que supere os limites dos 13 anos do PT, mas que ao mesmo tempo não nos separe nas lutas comuns do dia a dia, é isso que move a minha disposição de ir para uma pré-candidatura. Eu fico impressionado como é que há setores dentro do PSOL que não enxergam isso, ou não querem enxergar, né? Porque me parece tão óbvio que sua posição é exatamente essa, que ser pós-lulista não significa ser anti-lulista, né? Que ser pós-PT ou nem pós-PT, porque o PT não acabou, mas não significa ser antipetista. Quer dizer, me entristece ver que há setores no partido minoritários, porém barulhentos nas redes sociais, que não enxerguem isso, entendeu? E que estejam os olhos voltados para as questões internas, para a disputa do aparato partidário e não tenha responsabilidade com o país, com o momento que o país está vivendo. Porque é óbvio que a sua candidatura, junto com Sônia Guajajara, amplia imaginários, coloca um outro debate, né, tende a tensionar, inclusive o próprio PT, mas para a esquerda mesmo. E a gente vai ver o que é que vai ser. Se você vai para o segundo turno ou não. Estando no segundo turno, se você estiver no segundo turno, você é pré-candidato agora, quando você for candidato e por acaso você for para o segundo turno, você não vai poder abrir mão do PT. E o contrário também. Né? Se o PT for para o segundo turno, não vai poder abrir mão de você nem da gente, nem de nós. Então não adianta a gente ficar agora nesse tiro no pé e nesse fogo amigo que é contraproducente. Agora, Boulos, concretamente, a semana que vem a gente pode ter a ordem de prisão do Lula, né? Quer dizer, a partir da semana que vem, tá? Entre o dia 14 e o dia 21, a gente não sabe, mas, enfim, é possível que isso ocorra. Como que você acha que as eleições ficam? Você é candidato a uma eleição. Uma coisa é você se candidatar dentro de um contexto que, bem ou mal, as liberdades democráticas estão garantidas. E outra coisa é você se candidatar dentro de uma situação em que a principal força oposicionista, ou a principal personalidade eleitoral, o líder das pesquisas, está proibido de se candidatar. E está preso. Como é que você vai lidar com isso na tua candidatura? Laura, eu queria dizer duas coisas sobre isso. Primeira, que o MTST e eu, como dirigente do movimento, somos e fomos absolutamente solidários, não só de gogó. Ativamente, você testemunhou isso em todos os atos contra o Lula, quando o MPL foi lá na casa do Lula, o povo da ocupação lá de São Bernardo é que foi enxotá-los de lá, não é? O MTST teve firmemente, estará firmemente em todas as mobilizações, né, em relação a isso, e eu estarei também nas mobilizações em defesa do Lula ser candidato e contra uma condenação absurda, injusta e sem provas, né? A prisão do Lula seria um disparate. Disparate que tem que ser enfrentado não só pelo PT, não só pela esquerda, mas por todos os setores democráticos. Exatamente, incluindo aí as pessoas de direita. Isso que eu ia falar. A defesa da democracia não é uma responsabilidade só nossa do campo da esquerda, é da própria direita. Está difícil encontrar a direita democrática. Está difícil, mas eu digo assim, as pessoas que se consideram de direita e democratas, que não são fascistas, que acham que essa posição é legítima, ela também tem que... A questão não é o programa do Lula, não é isso que está em jogo. Eu discordo ou concordo com o programa do Lula. O que está em jogo é uma aberração democrática. O que está em jogo é um atentado, é o judiciário querendo resolver a eleição no tapetão, né, e cometer uma violência sem precedentes em relação ao Lula contra o ex-presidente da República. Né? Então, ainda mais líder em todas as pesquisas. Então, isso para nós é um ponto chave. E esse para nós é um ponto inegociável, né? Independente de ser ou não candidato a presidente da República. Agora, numa campanha, né, eu não quero nem cogitar a hipótese do Lula preso, e se isso se aprofundar, nós estaremos na linha de frente até para impedir que isso aconteça, né? Numa campanha, eu espero poder debater com o Lula, né? Debater e colocar esta minha defesa democrática ao mesmo tempo que colocar as diferenças de projeto que tem. E falando nisso, presidente, que você falou que gostaria de debater com o ex-presidente, uma das maiores críticas do ponto de vista da esquerda com relação aos governos petistas, o governo Lula, o governo Dilma, foi um governo muito centrado na ideia de conciliação de classes,
que evitou, muitas vezes, de ter um embate mais direto e mais duro entre com o capital, né? Falando, não, há dinheiro, há recursos para todo mundo, vamos seguir num jogo de ganha-ganha. Opa, a gente vivia num momento de uma explosão das commodities internacionais, havia dinheiro de sobra, agora não há mais, pelo menos até a gente sair da crise econômica, né? E aí uma pergunta, inclusive, do que você pretende? Você pretende retornar essa conciliação? Você pretende rever essa conciliação? Você acha que isso é viável, é possível? Ou você é crítico a isso, né? Até porque seria, talvez, até uma questão de debate entre você e o próprio Lula. Se eu acreditasse que esse modelo de conciliação é o melhor, ou ainda que possa ser reeditado, eu não teria me filiado ao PSOL, eu teria me filiado ao PT. Né? Buscaria fazer uma construção política pelo PT. Eu tenho uma divergência clara em relação a isso. Colocada para o próprio Lula, colocada publicamente inúmeras vezes. O que os governos fizeram, os 13 anos de governo do PT, você colocou aí de forma muito sintética, foi que existia, por conta de 4% de crescimento ao ano, pelas questões internacionais, China crescendo 2 dígitos, estourando, commodities lá em cima, mas também pela política de incentivo ao mercado interno, de crédito, as próprias políticas do governo Lula, houve um crescimento econômico de 4% ao ano, e isso permitiu ao governo garantir alguma coisa para os trabalhadores e para o andar de baixo sem enfrentar os privilégios do andar de cima, com manejo orçamentário. Né? Quando chega a crise de 2008, o cobertor fica curto, não tem mais margem de manobra. E aí, a partir disso, e é isso que nós vimos nos últimos anos, o golpe, inclusive, é resultado desse cenário, uma disputa pelo fundo público que ficou menor, né? Quem se apropriou, saiu, acabou o momento da conciliação e com o golpe inicia o momento da expoliação. Para enfrentar a expoliação não é com o retorno da conciliação, aliás, esse retorno não é sequer possível. Se iludem aqueles que é possível achar que tem ganha-ganha no Brasil. 2018 não é 2002. Não há possibilidade de reeditar isso. A única possibilidade de se avançar em direitos sociais e de se ter um projeto popular para o Brasil nesse momento é enfrentando privilégios. Enfrentando privilégios significa tocar em temas-chave, botar o dedo na ferida em questões históricas do Estado brasileiro. A começar pelo tema tributário. Né? O sistema tributário brasileiro é um dos mais regressivos do mundo. Ou seja, a sua primeira reforma seria tributária. A primeira medida que eu proporia no governo, Sakamoto, seria um plebiscito para revogar as decisões tomadas pelo governo ilegítimo de Michel Temer. Não é possível governar para as maiorias nesse país com uma emenda constitucional que diz que não se pode congelar investimento social por 20 anos. Não é possível ter um governo popular com essa legislação trabalhista vergonhosa de desmonte da CLT que foi aprovada no governo Temer. A soberania destruída, não é? O pré-sal entregue, rendido para as empresas estrangeiras, a Amazônia sendo também tomada por elas, o bioma amazônico. Então, essa seria uma primeira medida. Agora, para sustentar uma política de investimento social no Brasil, que combata a desigualdade, que é o principal problema nacional, é preciso uma reforma tributária profunda. Né? Bancos pagam muito pouco de imposto no Brasil. Acionistas, corporações, né? Distribuição de lucros e dividendos. Desde 95, no governo Fernando Henrique Cardoso, acabou com a tributação de lucros e dividendos. Só este ano, a previsão, isso não é data esquerda, é o Credit Suisse, né, dá a previsão de 25 bilhões de dólares que vão ser levados para o exterior de distribuição de lucros e dividendos de empresas estrangeiras que estão aqui. 25 bilhões de dólares. Né? Está quase 100 bilhões de reais. Né? Então, isso daria para fazer política pública. Né? Mais transmissão de herança. Claro, imposto sobre herança. Né? Dizem que, olha, mas isso é coisa de comunista. Imposto sobre herança quer pegar na propriedade. Imposto sobre herança no Brasil é 8%. É definido pelos estados, mas a média é 8%. Sabe quanto é imposto sobre herança nos Estados Unidos? 40%. Estados Unidos não é bolivariano nem comunista. Não, nem comunista, certo? Então, existem uns absurdos, uns gargalos na realidade brasileira que fazem do Estado brasileiro um Robin Hood ao contrário. Ele tira dos pobres pela tributação e dá aos ricos pelo sistema da dívida pública com juros exorbitantes, em que os bancos mamam na teta do Estado. É isso que acontece. Então, esse é um tema-chave e isso não é ganha-ganha. Isso é enfrentar privilégios. Não se governa o Brasil para as maiorias sem isso. Deixa eu aproveitar, só fazer um complemento disso, antes de passar, acho que a Laura quer perguntar. E é uma pergunta, não é uma pegadinha, mas é realmente uma dúvida que se tem quando um projeto de esquerda é debatido nesse nível no Brasil.
que é o seguinte, que quanto mais próximo da possibilidade real de você alcançar um segundo turno e ganhar, muitas pessoas falam que mais de centro as suas propostas para poder pegar muitas pessoas. Você acha que é possível fazer isso com o Congresso Nacional, essas propostas que você está tendo com o Congresso Nacional que a gente tem hoje? Eu não acho. Né? Eu acho o seguinte, primeiro, espero que o povo brasileiro promova uma renovação nesse Congresso Nacional. Tá aí o Jean e muitos outros e muitas que vão buscar produzir isso nesse processo eleitoral e travar essa batalha. Agora, o modelo de governabilidade no Brasil implodiu. Não é, o que implodiu com o golpe, o que está hoje em crise, não é apenas um pacto determinado, o que está em crise é a nova república. É o sistema político da nova república, que era baseado em arranjos que dependiam de um centro democrático que não existe mais. Eduardo Cunha implodiu o que poderia ser próximo de um centro democrático no Brasil. Né? E não há mais governabilidade possível para qualquer projeto de mudança. O governo Temer não é um rearranjo nas forças. O governo Temer é o fim de linha. É o esgotamento de um modelo, num balcão a céu aberto. Por isso, não é possível um projeto de mudanças para o Brasil, um projeto para as maiorias que governe apenas a partir do Congresso Nacional. É preciso botar o povo no tabuleiro. É preciso pensar questões como plebiscitos e referendos para assuntos fundamentais, que existem em várias partes do mundo. Sim. Existe na Venezuela, existe no Uruguai, existe na Suíça, existe nos Estados Unidos, existe na França. Porque, assim, as pessoas não podem ser chamadas a decidir só de 4 em 4 anos para apertar um botão e depois não decidir mais nada. Isso não é democracia. Para que a gente possa sustentar um projeto pelas maiorias, pega um exemplo, a reforma trabalhista. Se ela fosse submetida a um referendo popular, ela teria sido aprovada? A emenda constitucional 95, que congela por 20 anos, a reforma da Previdência, nenhuma dessas teria apelo popular. Não, pega por outro lado, pega a legalização da maconha em uma série de estados americanos. Do aborto. Foi na base do cara votando. Das pessoas se colocando. Sim. Então, as pessoas têm... E hoje, a descrença e a desesperança que tem em relação à política tem a ver com esse abismo entre Brasília e o Brasil. Claro. Nós precisamos quebrar esse abismo trazendo as pessoas para participar da política. Só para acrescentar, entre Brasília e o Brasil, entre a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e o seu povo, entre a Câmara de Vereadores e o seu povo, porque esse modelo, essa exaustão desse modelo, não se reflete só em Brasília, né? Se reflete também nos estados e nos municípios. É importante que se diga isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi no lançamento da tua candidatura, da tua pré-candidatura, aqui em São Paulo, tinha os caras do PT lá no meio. Pergunta, se o Lula não se candidatar ou não pudesse candidatar, se eventualmente estiver preso e tal, que é uma coisa que nós todos vamos lamentar muito, eu particularmente, e nos opor. Mas passa pela tua cabeça a possibilidade de você se tornar o próprio plano B na prática? Não digo assim, porque o Lula vai... Mas passa pela tua cabeça a ideia de que petistas e militantes do PT acabem... Porque o PT está sem candidato, né? O plano, por enquanto, o que o PT está dizendo é o seguinte, só temos um plano, que é o Lula. Mas a pior pode ser que isso aconteça daqui a pouco, dia 14. Você está pensando em se tornar o candidato de uma parte, de um setor, de um segmento do PT, viabilizando como um plano B do PT? Laura, eu não acho que a gente deva naturalizar o processo da retirada do Lula e sair traçando cenários do que vai acontecer. Eu acho que nós temos que enfrentar essa ofensiva antidemocrática contra o Lula e defender efetivamente, não apenas da boca para fora, que o Lula possa ser candidato a presidente da República. Sim. Esse é um ponto. Né? Eu tenho boas relações com muita gente no PT, tenho muito respeito, né, por várias pessoas no PT, embora tenha diferenças políticas, né, e eu acho que o que cabe nesse momento é pensar numa unidade democrática. As diferenças de projeto elas estão postas na mesa, né, e elas não são apenas com o Lula como candidato ou como ex-presidente da República. São com políticas que o PT veio defendendo nesse tempo todo. Eu acho que faltou aprender as lições do golpe. Sim. Faltou isso. Teve um golpe e continua a mesma coisa. Está lá com o Eunício no Ceará, no palanque do PMDB, sei lá, com o Jader Barbalho no Pará, com não sei quem, com o Renan. Sabe, parece que não aconteceu nada. Né? Tá lá, continua achando que é possível compor com os bancos, com o andar de cima, fazer um novo pacto de conciliação no país. O PT não aprendeu essa lição, lamentavelmente. Né? Eu acho que insiste nisso. E isso faz com que a gente esteja, nesse momento do debate eleitoral, em posições diferentes. Né? Agora,
eu acho que isso não pode em nenhum momento impedir uma unidade democrática. Todas as pré-candidaturas de esquerda, progressistas, têm o dever de compor uma unidade democrática em defesa do direito do Lula a ser candidato, contra a militarização da sociedade, que nós discutimos agora há pouco, contra manobras como o semi-parlamentarismo, que o STF quer botar ali uma parceria do Gilmar com o Temer, né, que está mal explicada até hoje. Tem uma série de ameaças hoje na sociedade que nós temos que estar junto, apesar das diferenças programáticas. Guilherme, uma última pergunta, pode ser? Uma sua, depois uma minha, a gente tem que encerrar, porque senão vou invadir o estúdio. A ordem! A ordem vai invadir o estúdio. Guilherme, um dos equívocos das candidaturas de esquerda, quando elas se tornam viáveis assim, para o executivo, né? Quando elas se tornam viáveis, quando elas se tornam possível, quando elas se desenham no horizonte como uma possibilidade, é ceder, é capitular às injunções dos conservadores, sobretudo no que diz respeito à pauta de costumes. É abandonar LGBTs, é não defender os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, é vir com um discurso mais ou menos em relação à legalização das drogas, é inclusive apagar pessoas como eu da campanha. Limar, não aparecer do lado para não comprometer. Eu não estarei numa campanha que abandone as pessoas no caminho. Nem eu, Jean. Que maravilha. Hipótese nenhuma. Então... E já disse outras vezes, mas reitero aqui para que o compromisso fique público. Assim, não acho que é uma proposta de esquerda que honre o seu nome, que não defenda o direito das mulheres de decidir sobre o seu próprio corpo, que não defenda a diversidade sexual e combata a LGBTfobia, não é? Que não defenda a igualdade racial e combata o racismo no país, né? Que não defenda esses temas que podem parecer espinhosos para alguns, ou que não critique até o último momento a guerra às drogas. Né? Esses temas que podem parecer espinhosos eleitoralmente, mas que se a gente quer construir um novo projeto de sociedade, eles precisam ser postos na mesa, de maneira transparente. E eu vou te querer na minha campanha até o último momento. Estaremos juntos. Tenho duas perguntas rápidas assim, para a gente encerrar, né? E eu tentar pedir para você responder da forma mais objetiva possível. A primeira é a seguinte: é claro que em temas como emprego e segurança devem ser duas grandes marcas nessas eleições por conta das preocupações de boa parte dos brasileiros. Agora, existe um tema que ele não sai ainda, circula junto à classe média, que é a questão, e é importante, que é a questão do combate à corrupção. Você daria apoio à Lava Jato, se eleito? Sakamoto, eu acredito que a Lava Jato, enquanto experiência, enquanto tentativa de combate à corrupção, muito bem. O problema é quando ela toma um caráter político e se torna uma ferramenta de perseguição política, de selecionar acusados. Isso eu não acho razoável. Isso eu sou contra. A politização da justiça não deve ser defendida por ninguém. E, lamentavelmente, a Lava Jato descambou para isso. Todo combate à corrupção é bem-vindo. Todos e todas que sejam pegos com a boca na botija da corrupção têm que ser punidos, independente da coloração partidária. Lamentavelmente, a Lava Jato tomou um caminho que não fez essa independência. Eu não vi nenhum tucano preso até hoje. Até aqui. Não estão presos. Com provas contundentes. Quem está para ser preso é o Lula, mas eu não vi uma mala de dinheiro do Lula, eu não vi um extrato de conta da Suíça do Lula, eu não vi uma gravação telefônica do Lula, como vimos do Aécio, como vimos do Temer. O Temer está na presidência da República, o Aécio está no Senado Federal. Então, não dá para ter seletividade e tratar as pessoas através da política. Juiz não pode se comportar como chefe de partido político. Não pode ser amiguinho, né? E ser amigo de outros em convescotes. E aparecer em convescotes e risos com... Isso não dá. Agora, queria só complementar com uma coisa. Eu acho que o combate à corrupção precisa ser fortalecido no país. Mas corrupção não se combate apenas com operação judicial. Corrupção se enfrenta no Brasil com uma reforma radical do sistema político. Uma reforma profunda, de cima a baixo do sistema político, que acabe com a apropriação privada do público. O centro da corrupção são mecanismos em que as corporações sequestram o Estado, sequestram o bem público. É aí que nós temos que mexer com uma profunda reforma política no Brasil. E por fim, você fez, na verdade, não é que você fez o caminho inverso, mas eu cresci, o Guilherme mora no bairro que eu cresci, né, na verdade, a poucas ruas de distância de onde os meus pais moram. Que é o Campo Limpo. Não precisava dizer, mas tudo bem. Mas tipo, a gente foi fazer gravação do Havana lá, lembra já, né?
já foi dito aqui várias vezes, etc e tal, né? Na Barreira não se mete a besta no campo Não se mete, não, né? Acho que passou da Francisco Morato a história é diferente, gente. O papo é outro. Essa é uma história bem diferente. Mas é o seguinte, eu fiz, por exemplo, eu nasci, cresci quase com 30 anos, saio do Campo Limpo, venho morar na região central. Você vem de uma família que morava na região central, né, e se mudou para o Campo Limpo. Depois de uma certa idade, se mudou, casou, tem filho, tudo lá. Por quê? Porque é o seguinte, é uma pergunta assim, porque muita gente fala que existe uma hipocrisia da sua parte de se colocar uma coisa que você não é. Né? Tem muita gente que faz essa crítica, muita gente que coloca nisso. Eu queria entender, na verdade, por que, na verdade, mudar para lá? E se você não poderia fazer as mesmas coisas que você faz, né, morando onde você sempre morou. A discussão não é falar que aqui é melhor, lá é melhor, no centro expandido ou fora, quem é melhor, quem é pior. Na verdade, é essa discussão a respeito da origem de classe e do lugar de classe. Por que essa escolha do lugar de classe? Então vamos lá, Sakamoto. Primeiro, eu acho que a esquerda deveria se dedicar, principalmente num momento como esse, a coisas mais importantes do que ser fiscal de imóvel alheio, né? Agora, do ponto de vista propriamente da questão, se é uma das coisas que nos diferenciam da direita, né, talvez a mais importante dela seja a solidariedade. Né? Quando a solidariedade é criminalizada quase, né? Você não é sem teto e está no movimento sem teto, que absurdo! O movimento sem teto é coisa do sem teto, né? Você não é LGBT, mas você está apoiando a causa LGBT? Como isso? Sakamoto nunca foi escravo e é um ativista contra o trabalho escravo? Como pode? Quando a solidariedade, a capacidade de encampar causas que não são originalmente suas, quando isso é estranhado, é sinal de que nós estamos num mau momento. Né? A pergunta deveria ser oposta. É por que tanta gente não se indigna com 6 milhões de pessoas sem casa no Brasil? Não porque alguém se indignou. Né? Eu me juntei ao movimento sem teto e com muito orgulho, porque eu aprendi, a maior parte do que eu aprendi na minha vida, eu aprendi nas ocupações de terra, com pessoas simples, às vezes iletradas. Foi o maior aprendizado que eu tive. Para mim isso é essencial. Eu tenho um orgulho e nunca, jamais vou deixar isso para trás. Essa é a minha experiência, essa é a forma como eu construí a minha vida pessoal e política. Foi aí que eu tive as minhas filhas, foi aí que eu me casei, foi aí que eu construí minha família, essa é a minha vida. E tem outra, né, Guilherme? Os caras, um dos problemas da esquerda é que a esquerda saiu da periferia, né? A questão deveria ser essa, não é porque o militante de esquerda está na periferia, né? Porque tem um monte de militância de esquerda que não quer ir para a periferia, não quer pisar no barro, não quer fazer trabalho de base. Exato. Talvez a gente esteja tão mal assim hoje, em parte, por essa questão. E eu acho assim, Sakamoto, eu tive oportunidades, né? Estudei em bons colégios, meus pais são médicos, vim de família de classe média, não tenho tampouco nenhuma vergonha, nenhuma culpa em relação a isso, não. Essa é a minha trajetória. Né? Tenho uma excelente relação com a minha família, visito os meus pais com frequência, estavam lá na Conferência Cidadã no último sábado. Agora, eu quero que as outras pessoas possam ter as oportunidades que eu tive. Sim. E por isso eu fui militar no movimento social há mais de 15 anos, por isso continuarei no movimento social, assumi agora um outro desafio, mas não deixarei o essencial, que é estar ao lado do povo. É esse tipo de esquerda que eu acredito. A esquerda que está junto ao povo, não só fala em nome do povo. Só acrescentar uma coisa, Guilherme, e é curioso assim, porque a gente se encontra no meio do caminho. Porque eu venho da extrema pobreza, da miséria, de um pai alcoólatra, né? Semi-analfabeto, minha mãe também, empregada doméstica, faço uma mobilidade social graças a esse esforço e a politização, inclusive a presença da Igreja Católica, as comunidades eclesiais de base na periferia, e a gente se encontra nesse movimento, que é o mesmo movimento solidário. O fato de fazer mobilidade social e sair desses lugares não leva você necessariamente a se desidentificar com essas pessoas e não querer que essas pessoas tenham oportunidade. Gente, e é assim que a gente termina, a gente extrapolou muito o nosso tempo, mas a gente quer agradecer ao Guilherme, ao Jean, à Laura, que vieram para cá para fazer esse debate no dia de hoje. Desejar boa sorte para o Guilherme na caminhada que ele vai ter até outubro, até o dia 7 ou até o final do mês, né? Vai depender tudo Guilherme e Sônia Guajajara. E Sônia Guajajara, é claro, a nossa dupla. E desejar boa sorte a ele, agradecer a todo mundo em casa, no trabalho, onde quer que vocês estejam assistindo. Hasta luego e hasta la vitória sempre. Sempre.